Mandei mensagem no grupo. Maura. Escutando louvor. Estava aqui fazendo a leitura, escutando o louvor, fazendo umas orações antes da gente começar. Então vamos, né, para o nosso 18º dia do devocional de 40. Estamos firmes. Vamos convidar o Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, usa como instrumento, dá a tua sabedoria, o teu entendimento, nos ensina a orar, Espírito Santo, nos ensina a ter quebrantamento, a ter consciência, a reconhecer o ego, o orgulho, a vaidade, as ofensas que contamos a nós. O áudio tá bom já, que tá dando pra escutar? Vem, Espírito Santo, preparar o nosso ambiente interno, a nossa mente, o nosso coração, para receber os teus ensinamentos, a tua palavra que foi ministrada aqui através da Camila. Que a palavra não volte vazia, meu Deus. Que nós tenhamos no estado de espírito para receber, absorver, meu Deus, e agirmos de acordo com a tua palavra revelada. Que nós não só recebemos, Senhor, mas que ela haja profundamente em nós, no nosso estado de consciência, para que a gente possa, meu Deus, cada dia mais caminhar a Ti, a Tua imagem, a Tua semelhança, nos despir, Senhor, de tudo que não lhe agrada, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Que nessa busca de sermos, meu Deus, de acordo com o que o Senhor diz que nós somos, de acordo com o Teu manual de fabricante sobre nossas vidas, Pai. Nos permita conectar a Ti, Senhor, conectar ao Teu manual da nossa vida, Senhor, a seguir aos Teus planos originais, meu Deus. O que no Teu livro, meu Deus, da vida que o Senhor escreveu, mesmo antes de nos colocar no ventre de nossas mães, Senhor, nós queremos segui-los, meu Deus. Nós sabemos que os Teus planos são perfeitos, que a Tua agenda é perfeita. Alinha, Pai, a nossa direção, nosso ser, o nosso coração, a nossa vida a Ti, Senhor. Que lhe pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Vocês acham que o áudio está baixo? Eu adoro o Fernandinho, né, gente? Deu pra ver. Jaque. Então vamos. Você assistiu os outros dias, Jaque? Hoje, o tema do nosso devocional é: eu era cego e agora vejo. E a reflexão está lá em João 9, versículo 25. E a passagem é: ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Vou repetir. João 9, capítulo e versículo 25. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A autora vem falando. A Bíblia conta, a passagem citada no início do capítulo, que um cego de nascença foi chamado por Jesus. Não foi o cego que, ao saber que Jesus estava passando, foi até Jesus, que clamou por seu milagre, como outras histórias da Bíblia, como tantos outros enfermos fizeram. E aí a autora vem que isso chamou a atenção dela, que quando medita sobre essa passagem, ela se recorda quantos anos andou cega. Eu nem sequer vi a presença de Jesus na minha vida.
Estava tão cega sobre mim mesma, tão cega sobre minhas enfermidades da alma, sobre meus pecados e desvios de caráter, que nem enxergava a necessidade de clamar por um milagre. Mas existe um detalhe importante na minha história que eu preciso que você saiba. Eu estava cega sobre quem eu vinha sendo dentro da igreja. Já tinha 20 anos que eu havia aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu servia na igreja, no ministério de casais, era dizimista e ajudava no projeto social da igreja. Mesmo assim, eu era cega, como cego de nascença. Não era capaz de enxergar a mim mesma e muito menos as consequências dos meus erros na minha vida e na vida das pessoas que eu amava. Aí ela vem. Camila, de onde veio essa cegueira? Talvez você pergunte. Do orgulho. O orgulho me fez viver uma vida de máscaras. Eu criei uma personagem como a da Mulher Maravilha. Uma mulher perfeita aos olhos de quase todos. Uma mulher que fazia tudo, teoricamente muito bem feito, para atrair palavras de validação e olhares de admiração. Porém, uma mulher que fazia as coisas certas pelo motivo errado. E quem também fazia algumas coisas erradas quando ninguém via. Para ter uma identidade distorcida sobre meu valor, eu agia sempre com o único propósito de buscar aprovação. E assim me sentia amada e valorizada. Eu era cega sobre meu valor. Acreditava que eu só seria amada e aceita se atendesse às expectativas do mundo. E por ser cega em relação a quem de fato Deus me fez para ser, eu vestia a fantasia da perfeição. Ou melhor, da falsa perfeição. E foi essa fantasia que aumentou minha cegueira, pois para sustentar a imagem da mulher quase perfeita, passei a negar e até não enxergar meus erros. Da mesma maneira que um cego não vê, eu também não via. Não enxergava nada que pudesse manchar a imagem que levei a vida inteira construindo sobre mim mesma. O orgulho cegou meu entendimento sobre mim, impedindo-me durante muitos anos de reconhecer tudo que precisava de transformação e cura. Eu vivia como um cego de nascença, que estava ao lado do mestre, mas não o enxergava. E assim como foi com o cego de nascença, precisei que Jesus me visse e colocasse cuspe com terra sobre os meus olhos, para que eles pudessem ser abertos e eu pudesse enxergar quem eu vinha sendo e ser curada. Pude olhar para quem eu vinha sendo e reconhecer tudo que eu precisava do toque do Pai para ser transformado. E a base dessa transformação foi a minha identidade, a transformação do meu valor pessoal. Não porque eu seja especial, pois não sou. Sou uma pecadora, mas pelo que o Pai, por intermédio de Cristo na cruz, diz sobre mim. Minha identidade de filha amada foi restaurada. Ela vem. Veja em João 9,7 que Jesus, depois de colocar a lama nos olhos do cego de nascença, lhe deu uma ordem, um comando para que ele fosse curado. Jesus mandou que com lama nos olhos ele caminhasse até o tanque de Siloé para lavar-se, e lavando-se ele foi curado e pôde ver, e depois de ver glorificou a Deus. E assim Deus fez na minha vida também, aleluia, né? Eu estava com lama nos olhos, ainda sem ver nada da verdade sobre mim. E Jesus usou uma mulher de Deus para me dar uma ordem, como já contei aqui. A ordem de humilha-me. Para obedecer à ordem que Jesus lhe dera, o cego precisou se mover até o tanque. Para obedecer à ordem que havia recebido, também precisei me mover. Precisei agir. Entrei em uma busca profunda por cura e libertação espiritual, por cura das minhas emoções e por entender os prejuízos que o orgulho tinha produzido no meu caráter e na minha vida. E à medida que eu me movia nessa busca, à medida que eu me entregava aos processos de trazer verdade e luz sobre mim, ia sendo treinada a moer o orgulho que me cegava, via as escamas caindo dos meus olhos e via caírem as máscaras que eu usei ao longo da vida para me defender de novas dores e mostrar para outras pessoas quem eu queria convencer que eu era. E o mais lindo é que à medida que as escamas e máscaras saíam de mim, eu ia aprendendo a enxergar uma nova Camila, ia me conectando com uma nova mulher,
Uma mulher muito mais vulnerável, muito mais de verdade. Uma mulher que erra, que chora, que se arrepende, que pede perdão, que busca ajuda e principalmente que conectou de verdade com Deus. E o convidou para mudar tudo em sua vida. A cada dia que permaneço nessa obediência dessa ordem que me foi dada, eu me transformo mais e mais na mulher que acredito que Deus me fez para ser. Sei que essa precisa ser a minha busca diária, mas posso garantir que vale a pena, pois o milagre que experimentei de me ver de verdade, de conhecer a verdadeira Camila, valeu toda dor no processo de cura. Amém? Saúde, amor. Amor acordou ali, espera. Eu fico aqui, né, refletindo. O que em nós, né, está cego e ainda não vejo? O que é em mim ainda está cego, ainda não vejo? O que, como esse cego, né, dessa passagem, a gente precisa que Deus venha e coloque lama nos nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente haja. Qual o movimento correto que a gente precisa fazer? E ele diz, né, não sei se ele era pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A gente consegue reconhecer na nossa vida que em muitas coisas, em muitas áreas a gente ainda é cego, que a gente é cego espiritualmente, emocionalmente, que a gente é cego pela carne mesmo. Quantas coisas a gente acha, né, que é o outro, que foi o outro que fez, que é o outro que tem que vir falar. E isso daí nos tira do movimento. Porque se o problema tá com o outro, não tá comigo, vem a nossa cegueira, né? Eu sempre fico refletindo sobre isso. Porque quando eu coloco no outro, eu tiro toda a ação, toda a atitude, todo o movimento de mim. É o outro que não pode fazer isso, porque senão eu fico ofendido, eu fico ferido. É o outro que agiu errado. E aí, é sempre que a gente, quando coloca o outro, eu vejo essa escama, essa cegueira no que eu posso fazer, no que eu podia ter feito, como eu posso fazer melhor, ou o erro das minhas atitudes. E aí ela vem do humilha-te, né? Que o comando que ela teve foi humilha-te. Quantas vezes a gente poderia ter uma posição diferente, falar algo diferente, agir de forma diferente? Mas aí a gente se sentia humilhado, diminuído, injustiçado. Que isso não é justo, não é certo, que foi a pessoa que fez isso. E eu não vou lá fazer, eu não. E aí eu fico refletindo, né? Que hoje dessa oração, que a gente peça para Deus tirar essas escamas, tirar essa cegueira que existe em nós. Meu Deus, o que eu precisava ver e saber sobre mim, sobre você, reconhecer em nós, meu Deus, no nosso relacionamento que eu ainda não vejo. Pedir Deus que nos dê olhos e entendimentos espirituais, que nos conecte a Ele mesmo. Ela dá um exemplo, que ela era uma mulher de 20 anos, de viver na igreja. 20 anos, né, que ela se dizia assim, convertida, né, dessa conversão. 20 anos que ela era dizimista, 20 anos que ela tinha ministério de casais, 20 anos que ela servia na casa de Deus, 20 anos que ela achava que tinha intimidade e conhecia. E aí, com essa cegueira, ela viu que nem relacionamento e intimidade com Deus ela tinha. E aí vem, né, qual que é o nosso parâmetro de relacionamento e intimidade com Deus? E quando ela fala disso, né, que eu reflito sobre. Que tantas vezes pessoas, a gente tá lá fora da igreja e às vezes você conhece alguém que faz parte, né, lá de um ministério, os conselhos, né, tá me fugindo a palavra, assim, dentro da igreja. Que tem os grupos, né, tem os grupos lá de líderes, como ela falou aqui, de casal, de líder infantil,
de projetos sociais, enfim, tem essa liderança, né? Em todas as igrejas, independente de religião, de denominação, de placa, todas as igrejas têm as suas lideranças. Ela tem os seus grupos, né? Independente do nome, como fala dentro dessas denominações também. E sempre tem que a gente conhece alguém que faz parte. E muitas vezes isso vem que a gente julga, né? Ah, fulano, o que adianta? Vive o tempo todo na igreja, mas olha o que tá fazendo, olha a atitude dela. E aí ela traz essa reflexão também, que é pra ela, na escama dela, era de uma mulher perfeita. Ela estava fazendo tudo o que precisava ser feito, mas com os motivos errados. Isso pela falta aqui da consciência. Todos os dias ela nos traz um exercício para que a gente busque a consciência. Então que esse convite, né, que sempre quando a gente for começar o nosso momento, o seu momento de oração, que se eu for ler a Bíblia, que é muito aquela questão, né, às vezes assim, eu leio e não entendo. Então antes que a gente faça essa oração, que a gente convide o Espírito Santo, que a gente convide Deus para nos trazer a consciência, para nos trazer um entendimento sobre a palavra que vai ser derramada, que nós vamos ser lida, ou que a gente vai receber, que vai ser ministrada, que, por exemplo, você entrou nesse devocional. Antes de assistir, convida o Espírito Santo para ele te dar o discernimento, para ele dar o entendimento da palavra, do que essa passagem quis dar, igual hoje, que comentou essa passagem, né? O devocional está nele, em João 9:25. Vai lá, pega a sua Bíblia, abre em João 9, lê o capítulo todo, que o versículo é o 25, para você ter um entendimento. Antes de começar a leitura, convido o Espírito Santo para dar um entendimento. Medita na palavra, busca a consciência. Meu Deus, o que é em mim está cego, que eu não vejo, que eu preciso ver. E depois de ver, de ter esse entendimento, como eu devo agir, para onde eu devo agir, qual ação eu devo ter. E é muito importante que ela finalize assim, ó. Só assim tive a chance de me arrepender e começar a construir uma nova história com Jesus. Vem sobre o perdão, né? Só há o arrependimento genuíno, gente. E o pedido de perdão verdadeiro quando a pessoa tem consciência, quando a pessoa tem entendimento. Eu acho que a melhor oração que a gente pode fazer sobre pedido de perdão, sobre pedido de reconciliação, sobre pedido de restauração, seja em qualquer área, seja lá familiar, seja amorosa, qualquer pedido, né, que pode ser feito. O primeiro, assim, quando a gente tem conflitos entre as pessoas, é o de consciência. Que o Espírito Santo traga consciência a todos os envolvidos e julgue nós entre essas pessoas e que nos dê a sabedoria com essa consciência da atitude certa que devemos fazer. Porque muitas vezes a gente vem traz para nós aquele conforto de tipo assim, eu não fui eu, foi a pessoa. Mas que a gente peça o Espírito Santo para julgar, para nos dar essa consciência. E com essa consciência ele nos mostra com clareza a direção certa que nós devemos nos mover, que nós devemos agir. Então, com certeza, há muita coisa entre nós. Cada dia mais eu vejo, né, fazendo esse devocional, que há uma cegueira que a gente não vê, que eu não vejo e que eu preciso ver e clamar a Deus para isso. Porque se a gente vê e enxergasse, né, como Deus vê, com certeza muitas ações, muitas das nossas atitudes seriam diferentes. Então, a nossa busca pela consciência hoje é isso. O que é que eu não vejo, mas que se eu visse seria diferente? E eu reflito sobre isso, que se eu visse seria diferente, eu estaria mais próxima do meu manual de instruções do meu Criador. Então, independente de fé assim, de religião, de denominação de religiosidade, de placa de qualquer igreja, mas que seja de intimidade com Deus,
que toda a busca de devocional, ela não seja de religiosidade. Esse autor, ele é de tal religião ou de outra, não. Que seja de intimidade. Que seja para a busca de intimidade com Deus. Então, qual é o autor do livro? Que ele está em todas as denominações, em todas as religiões. A Bíblia. Então, a Bíblia é o nosso manual de instruções para chegar no nosso manual individual. Ela é um manual de instruções coletivo de todos nós. E é através dele, com intimidade, que nós vamos conquistar na busca dessa palavra, dessa intimidade, nós vamos achar o nosso manual de instruções. Nós vamos achar o nosso manual de instrução individual. Aquele que Deus fez único e exclusivo para cada um de nós. Nós só encontramos esse manual individual quando nós temos relacionamento, quando nós buscamos essa intimidade, quando nós buscamos, entender, meu Deus, o caminho que eu tô, ele é um caminho que lhe agrada, é um caminho que segue seu plano original, é o que o Senhor espera de mim. E a gente só vai tendo essa busca, essa intimidade, quando a gente tem o nosso secreto, o nosso momento de leitura, o nosso momento de jejum, de buscar, jejum com oração, de perguntar para Deus, que como a Camila já falou aqui, Ele usa, a tua palavra, o Espírito Santo, que vem nos dar um entendimento, os teus profetas para nos revelar. Então, no exercício de hoje, pede, escreva nas linhas a seguir, porque o devocional traz todo dia um espaço para a gente fazer a atividade do dia, Escreva na linha a seguir tudo que na sua vida precisa de toque de Jesus, para que você possa enxergar a necessidade de mudança e assim ser transformado. Eu tava lendo aqui o que eu coloquei, se eu compartilho ou não, que como eu já fiz, mas eu vou compartilhar. É só uma parte do que eu escrevi. Hoje eu sinto que o principal toque de Deus que eu preciso é que Ele me mostre o que eu preciso viver, o que na minha identidade e atitude precisa ser restaurado. E aí vem, final. Aí você vai fazer o seu exercício individual. E, gente, sempre antes, convida o Espírito Santo para fazer essas reflexões, essas meditações. Eu recomendo muito comprar o devocional. Eu deixei o link para vocês comprar, que tá com desconto na bio do perfil. Mas nada substitui a leitura da Bíblia. A Bíblia é o manual de todos nós. É através dessa busca, dessa intimidade, que nós vamos encontrar o nosso manual individual. Certo? Porque, olha, ele é o único livro que, independente de denominações, de placa, todos usam ele em comum. E aqui a gente tem uma meditação que para mim tem sido muito valorosa, de acordo com o versículo desse livro. Então, fez aqui do devocional, vai lá para sua Bíblia, para o seu manual de todos nós, para poder fazer a leitura do completo, entender melhor, ok? Nós vamos para finalizar nossa oração de hoje, que como todos os dias são lindas. Então, vendo essas orações, eu falo, vem Espírito Santo, me ensina também a orar, a clamar ao Pai. Orar com intimidade, orar como Ele gostaria de ouvir saindo de mim. A garganta de manhã assim fica um pouquinho ruim. Pai, nosso Deus poderoso, hoje estou aqui clamando pelo teu toque na minha alma. Vem, Senhor, como tu fizestes com o cego de nascença, e abre meus olhos, dá-me entendimento sobre o que precisa de cura em mim,
para que a minha vida seja transformada. Mostra-me, Senhor, tudo que hoje te desagrada e que me impede de acessar a vida de abundância que tu tens para mim. Eu te peço perdão, Deus, por todo o orgulho que ainda existe no meu coração e por todo o mal que tenho feito para mim e para as pessoas que amo por causa do orgulho. Ensina-me, Senhor, a me humilhar diante de ti todos os dias e derrama sobre mim a graça de humildade, para que eu e a minha vida te agradem. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, e eu te amo e preciso de ti, Espírito Santo. Amém? Então hoje foi o nosso 18º dia do devocional, de 40 seguidos, gente. Seja um dia, Senhor, abençoado para todos nós. Muito bom estar aqui. Obrigada por quem participou ao vivo. Nos encontramos nos próximos. E você que for assistir que está gravado, fala pra mim o que você tá cego, que você ainda não vê, mas que gostaria de ver, que você, para se mover na direção certa. Às vezes a gente sente, né, que tá precisando de uma direção clara, certa. Então compartilha aqui, né? Meu Deus, o que é que se eu visse eu estaria na direção certa? O que eu precisaria ver? Então vamos fazer um combinado para saber se você chegou aqui até o final, curte o vídeo e comenta lama. Lama é o nosso código, né? Que é assim como Deus fez lá com o cego de nascença, colocou o barro e mandou desmolhar, esfregou com cuspe para que ele pudesse enxergar. Aí é o código que você vai ver que você chegou até o final. Que Jesus seja seu guia, sua companhia, que Ele venha tirar de nós, né? Todas essas máscaras, todas essas escamas, toda cegueira que nos impede de conectar verdadeiramente com Ele, e de ter o nosso relacionamento, a nossa identidade verdadeira. Amém? Em nome de Jesus.